Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai estar analisando aqui uma partida que aconteceu no Quinta Standard da Domes, Praia Grande, cidade do litoral de São Paulo. Foi um torneio em que eu participei também, né? E a partida que eu trouxe hoje é uma partida que aconteceu na primeira rodada entre Rafael Nunes e Gustavo Soares. Inclusive, uma curiosidade, né? Foi uma partida que aconteceu num tabuleiro ao lado que eu estava jogando, né? Na primeira rodada. E bom, ela começa com C4, abertura inglesa, que é uma abertura muito popular hoje em dia, tentando um desenvolvimento mais alternativo para as brancas, né? Tentando assim se desviar, né, dos caminhos mais conhecidos, do peão do rei e do peão da dama. E E5 pelas pretas, né? Tentando já buscar um desequilíbrio rápido aqui na estrutura de peões. Veio o G3, que é uma ideia muito usada na inglesa, que é o fianqueto do bispo, né, de casas claras na longa diagonal. E cavalo F6, né? Tentando preparar algumas ideias como D5, né? E cavalo F3, que é um lance não tão jogado nessa ordem, né? De inglesa. Geralmente se joga mais bispo G2, cavalo C3, né? E aí depois cavalo F3, né? Porque cavalo F3 agora ele tem um detalhe, porque ele permite E4 para as pretas. Né? E o que acontece aqui? E4, o cavalo acaba não tendo aquele contra-ataque que as brancas gostam de fazer, que é jogar cavalo G5, né? Atacando o peão de E4. Geralmente, quando joga cavalo G5, você tem o apoio, né? Geralmente do bispo ou do cavalo aqui em C3, né? E aí você acaba tendo mais pressão em cima desse ponto de E4, né? Então acaba que, como não tem nenhum cavalo em C3 ou bispo em G2, esse cavalo ele acaba não sendo tão bom, né? Você sair com ele para G5 aqui. Teria que jogar, por exemplo, cavalo D4. E aí as pretas conseguem já ter uma posição interessante aqui depois de D5, né? C toma D5 e dama toma D5. O cavalo agora ele tá atacado, né? Tem que sair com o cavalo. E aí jogar E3, tentando explorar aqui o ataque descoberto. Depois de F3, E toma D2. Dama toma D2, cavalo C6. Cavalo C3, dama 5. E E4 e a posição me parece igualada aqui para ambos os lados. As pretas vão tirar os bispos, né? E elas até podem escolher aqui para qual lado elas vão rocar, né? Mas não foi assim que aconteceu na partida. Na partida siga o cavalo C6 e depois de bispo G2, né? A gente agora tá numa posição mais conhecida mesmo, né? De inglesa, mais típica. Bispo E7. Aqui talvez bispo C5 seria um desenvolvimento um pouco mais ativo para esse bispo, né? E depois jogar D6 para fechar a estrutura de peões, né? E aí depois preparar o desenvolvimento do bispo de casas claras em E6, que é um desenvolvimento assim bem tradicional nessa variante. Outra vantagem, né, do bispo em C5 é que você acaba tendo um controle mais forte dessa casa de D4 de pretas, porque a gente vai ver que as brancas daqui a pouco elas vão ter uma ideia aqui, roque e cavalo C3, né? Foi jogado D6. E aqui tinha uma ideia interessante aqui para as brancas, que é jogar D4, né? Não foi assim que seguiu na partida, né? Mas depois de D4, se as pretas, por exemplo, elas tomam esse peão, depois de cavalo toma D4, as brancas agora elas abrem um ataque descoberto, né? Acabam abrindo, né, um ataque em cima desse cavalo de C6. Aqui, por exemplo, se toma em D4, dama toma D4, C6, para tentar restringir um pouco a atividade do bispo de G2, bispo F4, e a posição ela é mais confortável de brancas, né, de fato. Aqui a posição das brancas ela parece um pouco melhor, né? As peças estão mais ativas, né? Então D4 seria uma ideia muito forte aqui para as brancas. Em vez de D4, seguir o D3, né? Que é uma estrutura mais tradicional de abertura inglesa, né? A ideia das brancas aqui é tentar algumas ideias nessa longa diagonal, né? E muitas vezes tentar preparar um torre B1, B4, B5. Percebe que aqui as peças brancas elas estão bem concentradas aqui nessa longa diagonal, nessas casas claras, né? Enquanto que as pretas muitas vezes elas vão tentar um contra-jogo aqui mais na ala do rei, tentando manobrar esse cavalo, jogar F5 e tentar
um ataque na ala do rei, né? É bispo E6, né? Esse lance ele acaba tendo um detalhe aqui que ele permite cavalo G5, né? Aqui, muitas vezes as pretas elas acabam jogando H6 primeiro e depois tirando o bispo para E6, né? Sem ter o incômodo do cavalo G5. Mas aqui seguiu o bispo E6 direto. A5. Aqui tem um detalhe, né? Foi jogado torre B1, né? Aqui cavalo G5 seria uma ideia mais forte, né? Porque se, por exemplo, as pretas elas jogam bispo F5, pode ser jogado, por exemplo, cavalo de G para E4, né? E aí as brancas conseguem centralizar o cavalo numa casa melhor, né? O cavalo ele tá mais ativo aqui em E4 do que em F3, né? Mas não foi assim que seguiu na partida, né? Na partida seguiu torre B1, que é um lance típico também, né? Preparando o B4 e seguindo naquela ideia de jogar maximizando, né, o poder do bispo na longa diagonal e tentando ganhar mais espaço na ala da dama. A5, A3, agora renovando a ideia do B4. E aqui seguiu D5 nessa posição. Aqui H6 era importante de ser jogado, né? Sem levar o cavalo G5. E aí, por exemplo, B4, A toma B4 e A toma B4, seguir com dama D7 aqui. Que é um lance que permite o B5 para as brancas, né? E aí tira esse cavalo para D8, né? E tentar algumas ideias como C6 e posteriormente, né, a longo prazo, D5. Claro que tem que defender o peão de E5 também, né, para fazer esse plano. Mas seria um jeito um pouco mais sólido de defender essa posição de pretas, né? Para tentar lutar contra esse incômodo do bispo de G2, né? Que ele acaba incomodando um pouco nessa diagonal. Mas seguiu D5, né? Direto. E esse lance permite o cavalo G5. E qual que é o ponto aqui, né? Depois de cavalo G5, o bispo acaba... Ele tá atacado e ele não pode sair de G6, né? Porque ele defende o ponto de D5. Né? Então acaba que aqui... as pretas elas vão acabar perdendo o bispo de E6, né? De maneira forçada. Seguiu o D4, né? E aí aqui tem o intermediário, né? Que é cavalo E6. Atacando a dama. Então tem que tomar o cavalo de E6 primeiro. F toma E6 e agora cavalo E4, né? Aqui a gente já consegue ver que as brancas pegam aqui uma concessão estratégica muito importante, né? Porque além do bispo de E6, elas conseguem aqui bloquear esses peões dobrados na coluna de E, né? E depois, né, elas vão seguir com as ideias típicas, né, que é o B4 e tentar explorar um pouco dessa posição passiva agora, né, do cavalo de C6, porque agora o cavalo de C6, ele não tem mais essa casa G5 nem de D4 para jogar, né? Porque agora os peões estão ocupando essas casas. Então cavalo E4, cavalo G4 foi jogado, esse lance acaba não fazendo muita coisa, né? Porque depois de H3 o cavalo ele vai ter que voltar para F6, né? Já que se ele volta para H6 teria bispo tomar H6 e aí acaba estourando, né, a cobertura de peões do rei e das pretas. Cavalo F6 e aí dama B3, né? Que é um lance interessante. Ele vem com a ideia direta de atacar o ponto de B7, né? Mas também explorando aqui um raio-x em cima desse ponto de E6, né? Que é um ponto fraco na posição das pretas. Veio torre B8, defendendo o peão de B7, bispo G5 e cavalo toma E4. Aqui a gente vai para algumas simplificações. Bispo toma E7, dama toma E7 e bispo toma E4. Essa posição aqui ela é interessante, né, para as brancas, porque com essas simplificações elas tiram mais peças de jogo, né, e tentam aí limitar um pouco o contra-jogo das pretas, né, que poderia surgir, né. E além disso, a gente acaba caindo numa posição em que o bispo ele é melhor, né, do que o cavalo de C6. Esse cavalo aqui ele tá bem mais passivo, né, do que o bispo de E4 das brancas. Então aqui o bispo ele é claramente superior ao cavalo. E além disso, esse cavalo ele acaba
tendo, né, que defender esse ponto de E5, de A5 também, né? Acaba que esse cavalo C6 ele tá bem escravo, né, da posição das pretas. Veio o cavalo D8, só que esse lance permite, né, dama B5, que é um ataque duplo. E aqui as brancas acabam conseguindo, né, converter a vantagem posicional que elas tinham, né, agora em vantagem material, né? Que agora elas vão ficar com o peão a mais. B6, defendendo o peão de A5, e agora dama toma E5, né, ganhando o peão, e agora atacando o ponto de D4. Seguiu dama D6, né, defendendo o peão de D6. Só que esse lance ele permite a troca das damas, né, que foi jogada. Dama D6 e C por D6. B4. Agora, seguindo na ideia, né? E foi jogado A4. Esse lance é um erro, assim. É um erro importante aqui para as pretas, porque agora esse peão de A4 ele vai ser uma debilidade, né? Porque depois de B5 não tem um jeito muito simples aqui de defender esse peão de A4, né? Porque, por exemplo, se fosse vez das brancas aqui, depois de torre B4 esse peão basicamente vai cair, né? Porque não tem torre A8, né? Porque o bispo de E4 ele tira a casa de A4, né? De A8 da torre. Veio a torre F7, né? Tentando jogar de maneira profilática, né? Porque agora a ideia das pretas é tentar defender o peão de A4 de outra maneira, né? Mas agora a gente já consegue perceber que a posição das pretas está bem passiva, né? As brancas, além do peão a mais, elas estão com atividade, né? Estão com a iniciativa. Veio E3, tentando algumas trocas, né? D por E3, F toma E3 e torre A7. E aí torre F2, né? Tentando aqui algumas ideias como dobrar na coluna de F. Veio o cavalo F7 e aí D4, né? Tirando a casa de E5 do cavalo de F7 das pretas. Cavalo G5 e aí bispo G2, né? O bispo separado duas casas do cavalo, ele sempre vai dominar as casas que o cavalo poderia avançar. Então o cavalo aqui de G5 ele vai ficar atacado, né? Daqui a pouco. E ele não vai conseguir saltar para frente, ele vai ter que saltar para trás. Veio torre F7, tentando algumas trocas. Torre toma F7. E aqui, rei toma F7, né? O problema desse lance é que ele permite, depois de rei toma F7, né? H4 e agora o cavalo ele não tem casa para sair, né? Então vai perder o cavalo agora. Veio torre C8, tentando um contra-jogo, né? Mas aí simplesmente torre C1 aqui, é um lance bem forte, né? Porque agora o cavalo ainda não tem casa de fuga. É D5, né? Mas aí H toma G5, D toma C4 e bispo C6. E aqui a posição das brancas já é ganhadora, né? Porque peça mais, vai cair o peão de C4, depois vai cair o peão de A4. Enfim, aqui é só questão de conversão mesmo, né? Bom, eu espero aí que vocês tenham gostado, né? Dessas ideias temáticas da abertura inglesa. É uma abertura muito popular hoje em dia. E a gente vai analisar outras partidas também desse torneio, né? Pretendo trazer outra partida também da primeira rodada. Talvez amanhã ou na quinta-feira, né? E espero que vocês tenham gostado, né? E não se esqueçam de se inscrever no canal. Até a próxima!